Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor nosso Deus, e hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre ser cristão. A definição da palavra cristão é um seguidor de Cristo ou semelhante a Cristo. E o cristão tem algumas características radicalmente diferentes do que nós observamos em um homem que ainda não foi ferido pelo Evangelho. Nós cristãos fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé para viver em novidade de vida. Nascemos de novo, fomos regenerados. Nesse momento fomos inseridos ao corpo de Cristo, justificado, e adentramos em um processo de santificação. Hoje somos norteados, regidos pela lei do céu. Temos o rolo sagrado, as sagradas letras por nosso manual, e vivemos para agradar o nosso Deus, aquele que muito fez por cada um de nós, elaborando e colocando em execução o plano redentor de salvação. Temos ele como a nossa herança, como o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão. O cristianismo não é uma religião que tenha ritos. O cristianismo fala de intimidade com Deus. Claro que nós temos alguns regulamentos, temos algumas normas e nos submetemos à nossa liderança, o ministério do qual voluntariamente fazemos parte, mas o cristianismo vai muito, muito mais além do que normas, do que rituais. Não. Cristianismo fala de um contato constante, diuturno, de uma vida pia, de dedicação, oração, jejum, tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado. Nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há outra porta. A única porta, o único caminho, a única escada que liga a terra aos céus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em um momento, nosso papai Adão, nossa mamãe Eva desfrutavam de íntima comunhão com Deus. Não tinham falta de nada. Ali no jardim de delícias, naquele cenário paradisíaco, o homem era plenamente satisfeito em Deus. Foram criados nossos pais para a glória de Deus, mas deliberadamente deram as costas para Deus e deram ouvido ao diabo, desobedecendo, caíram em pecado, e o Deus que não empurra pecado para embaixo do tapete os puniu, lançando eles para fora do jardim e provendo meios para que eles não tomassem da árvore da vida e nem tivesse acesso ao jardim. Antes, porém, de lançá-los para fora do jardim, Deus então revela, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, um plano redentor, plano de salvação que ele mesmo, o próprio Deus, havia elaborado antes da fundação do mundo. E o plano era que da semente da mulher, de um descendente da mulher, esse descendente viria como o segundo Adão. Por que como o segundo Adão? Porque nós recebemos a imputação do pecado do primeiro Adão. Então,
assim como nós recebemos a imputação do pecado do primeiro Adão, porque o primeiro Adão, ele não foi tão somente o primeiro homem, mas era o cabeça federal da humanidade, o segundo Adão, que veio na plenitude dos tempos, no primeiro século, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tomou sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados, ele levou sobre ele até aquela cruz. Você pode já ter se feito essa pergunta, por quê? Jesus foi até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, se ele era perfeito, não tinha mancha, ruga, nem mácula, nenhum pecado havia nele, não havia engano em seus lábios. Ele era o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a santa semente, o santo de Deus. Ele foi até aquela cruz porque ele tomou sobre ele os nossos pecados. E ali ele recebe a justa paga que os nossos pecados mereciam. Ele ali toma todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota sequer. Jesus satisfaz a justiça de Deus. E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz está consumado, no grego pode ser também traduzido como feito. O caminho, a partir de então, está aberto para Deus Pai. O caminho de acesso a Deus Pai agora, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é possível nós desfrutarmos de comunhão com Deus, termos intimidade com Deus, a mesma comunhão, a mesma intimidade que o nosso papai Adão desfrutou com Deus antes da queda. Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada. Deus agora nos aceita como inocente por nós estarmos arraigados, fundamentados, plantados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa obra bendita e preciosa foi feita pelo nosso Senhor, pelo nosso remidor, pelo nosso resgatador. Então, justificação é quando a justiça de Cristo nos é imputada, e só dessa forma nós que estávamos distantes de Deus, longe de Deus, agora, crendo em Cristo, estamos em Deus, estamos perto de Deus, somos filho de Deus. Jesus ali, ele faz expiação, ele quita a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai, contraímos essa dívida porque tivemos a imputação do pecado de Adão à nossa vida. Ele quita a nossa dívida que tínhamos com Deus. Ele faz também propiciação. Ele torna Deus agora, uma vez crendo em Jesus de todo o coração, favorável a nós que fomos feridos pelo Evangelho, como cristão que somos, devemos então difundir, disseminar, proclamar com arauto as boas novas do reino. O Evangelho é a espinha dorsal do cristianismo, é a tônica, é o cerne. Cada um de nós, cristão que somos, temos a incumbência, a responsabilidade de com clareza falar do Evangelho. Claro que temos muitos assuntos a tratar, o rolo sagrado, as sagradas letras, são mais de 31 mil versículos, é inesgotável, são novas a cada manhã, o martelo que despedaça a rocha, mas a ordem daquele que nos comprou com o seu precioso sangue é: ide, pregai o
evangelho. Então nós cristãos estamos aqui no planeta Terra como peregrino e forasteiro. A nossa cidade não é aqui, é a eternidade, o céu, cujo arquiteto e construtor é o nosso amado e bendito Deus. E enquanto estivermos aqui, nós precisamos anunciar as verdades da pátria a qual nós pertencemos. O cristão é um cidadão dos céus. Nós então respiramos o evangelho, essa mensagem transformadora que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A humanidade está morta em seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, e só o poder do evangelho pode dar vida a mortos. Jesus está vivo e nós, cada um de nós cristãos, precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. Intimidade, andar com Jesus, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus. Nós precisamos andar com o nosso Deus, estar em sintonia com o nosso Deus. Então, o cristianismo, como eu já fiz referência, não é uma religião marcada por ritos, regulamento, norma. É muito importante nós termos um pastor que responda por nós, congregarmos em uma igreja, e eu nesse momento estou fazendo alusão à igreja Edifício, está junto dos nossos irmãos semanalmente. Mas precisamos entender que grandes homens de Deus, como Wesley, George Whitefield e muitos outros, foram, Wesley, por exemplo, expulso da paróquia, das grandes cátedras, porque dentro das paróquias havia líderes secos, mortos espiritualmente, com os seus livros de oração, as mensagens todas escritas para que eles pudessem ler. E o Wesley, cheio da unção do Espírito de Deus, o Wesley com o coração aquecido, com a alma inflamada, imerso em Deus e saturado da sua palavra, anunciava o evangelho com poder. E o que está morto não suporta aquele que está vivo. E através de George Whitefield, ele então vai para a floresta pregar, e multidões iam para ouvi-lo. As cátedras, as paróquias ficavam vazias, pois ali não havia vida. George Whitefield pregava na floresta. Houve uma ocasião que ele estava pregando e o patrono do gnosticismo passa a passos largos e alguém pergunta a ele: o que aconteceu? Aonde você vai? E ele: George Whitefield. E o que tem, George Whitefield? Ele está pregando na floresta, mas você não crê no que ele prega, mas ele crê no que ele prega. Então, irmãos, nós devemos, assim como John Wesley, como George Whitefield, como Lloyd Jones, Jonathan Edwards, John Wesley e os puritanos, ter o coração inflamado, a alma aquecida, nós que fomos batizados no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, precisamos manter a oração, a busca, o contato com Deus. Muitos outros homens que eu poderia aqui citar também, grandes homens de Deus, alguns que
não somente foram formados, mas faziam parte do corpo docente das melhores universidades do mundo, como Oxford, Yale, Princeton e Harvard, foram expulsos de dentro das paróquias e permaneceram como cristãos. Fica para você e para mim com essa verdade histórica que cristianismo fala de intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Eu quero reiterar para uma afixação da verdade. Ser um desengrejado não é bíblico. Precisamos congregar, estar junto com os nossos irmãos, entendendo que somos membros do corpo de Cristo, tendo Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a sua própria igreja. Precisamos estar junto com os nossos obreiros e amar e orar pelos nossos líderes, os nossos pastores e congregar, ser membro de uma igreja local. Mas cristianismo, irmãos, vai muito além, porque cristianismo é desfrutar de intimidade e comunhão com Deus. Sejamos, então, um cristão digno da vocação a qual fomos chamados. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui falando, ó Pai, nas redes sociais do teu amor, do teu evangelho, cumprindo a nossa missão. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, pedimos que o Senhor nos dê um dia produtivo. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque temos recebido muito mais do que merecemos, recebido da tua parte. Obrigado por poder contar com a tua provisão, teu suprimento, a tua ajuda, meu Senhor amado. Tu és o bom amigo, o amigo fiel de todas as horas. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e oramos, ó Pai, em nome de Jesus.